Oi, estamos de volta para continuar lendo a Bíblia, o Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Estamos no capítulo 14, onde relata a perseguição dos egípcios. Capítulo 14, versículo 1 e 2. Na sequência, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Versículo 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercado pelo deserto. Versículo 4. Então endureci o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Versículo 5. Vamos ler versículos 5 e 6 na sequência. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros os mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixemos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Versículo 7. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfante. Versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto do Pi-Hahirote, de frente de Baal-Zefon. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito
que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando nós de lá? Versículo 12, a história final. Vai ser bonita, viu? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Isso foi na época de José, quando teve no Egito, que eles prometeram isso. Vamos continuar, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tão somente acalme-se. Vê só como Deus é maravilhoso, né? Continuando aqui no versículo 15, aqui, a passagem pelo meio do mar. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Versículo 16. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Versículo 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavalos. Versículo 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles, e atrás deles a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Versículo 20. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro.
de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Olha que Deus maravilhoso. Deus botou o anjo no meio entre um e outro. Vamos continuar, ver se dá tempo de terminar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Versículo 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Versículo 23. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Versículo 24. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo, de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Versículo 25. Jesus já botou eles em confusão, eles em conflito com eles mesmos. Versículo 25. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavalos. Vamos continuando. Versículo 17. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao raiar do dia, o mar voltou a seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Versículo 28. Então nós vamos encerrar esta gravação aqui. Vamos fazer duas gravações. No versículo 14, encerramos aqui no versículo 27. Vamos fazer a segunda gravação a partir do versículo 28, por causa do tempo de gravação que é pouco. Em nome de Jesus, amém. Leia a Bíblia e vá meditando e siga os caminhos de Deus, que você vai ser salvo. A salvação é pela graça e pela fé. Peça perdão dos seus pecados e tenha fé em Deus que você será salvo. Amém.